Eu sou Roberto Assis, o meu sinal é este, sou professor de tradução na Universidade Federal da Paraíba. Nesse momento, eu estou em meu escritório, em João Pessoa, tenho 54 anos, uso óculos, sou um pouco calvo e tenho barba e bigode brancos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à diretoria da Associação de Linguística Aplicada do Brasil pela oportunidade de mediar esta mesa redonda intitulada Tradução e Linguística Aplicada, com a participação do professor Adail Sobral, da Universidade Federal do Rio Grande, e da professora Érica Lima, da Universidade de Campinas. A tradução, como objeto de estudo, é uma oportunidade muito interessante de mediar esse debate em um momento em que os estudos da tradução vêm se consolidando como um campo disciplinar no Brasil. Consolidação identificada, por exemplo, pelos diversos cursos de graduação e de pós-graduação em tradução, além de periódicos especializados. A tradução como objeto de estudo ou como um produto a ser analisado deve muito à linguística e, mais especificamente, à linguística aplicada, que é o ambiente no qual estamos agora. E acredito que os professores Adail Sobral e Érica Lima vão nos apresentar nessa noite são exemplos de como os estudos linguísticos norteiam as escolhas tradutórias e os princípios éticos que devem reger a atividade tradutória. Iniciaremos os debates com a apresentação da professora Érica Lima, intitulada Por uma Tradução Comprometida, Voluntariado e Ativismo. A professora Érica Luciane Alves de Lima, atualmente é docente do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, possui graduação em tradução em 1991, eu estou informando a graduação, o ano da graduação da professora, pois chama a atenção o fato de que já em 1991 ela tenha concluído a graduação nessa área de tradução. A professora possui mestrado em Linguística Aplicada, possui doutorado em Letras pela Unesp de São José do Rio Preto e pela Universidade Estadual de Campinas, e retornou ao Brasil no início do ano de 2010, após viver 8 anos nos Estados Unidos, onde lecionou língua portuguesa para estrangeiros na Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., e no Programa de Educação Continuada de Arlington, Virgínia. A professora atua na área de interpretação de textos e tradução e faz pesquisas sobre temas como formação de tradutores e de tradutoras e representação do tradutor nas redes sociais, subjetividade, ideologia e tradução voluntária, que é o tópico da palestra dela hoje. Ela é autora de livros como Diversas Faces da Tradução na Contemporaneidade, Tradução na Era Digital, Avanços e Desafios, e diversos outros capítulos de livros e artigos em periódicos. Eu vou passar a palavra à professora e, na sequência, após a apresentação dela, faço a apresentação do professor Adail Sobral. Professora, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu tenho 52 anos, tenho pele clara, olhos azuis, cabelo liso, castanho. Estou com uma blusa azul, com colar azul também. Estou na sala da minha casa em Vinhedo, que é pertinho de Campinas. Atrás de mim tem uma parede branca e um quadro. E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao LAB pela organização e disponibilização desses vídeos, que são um conforto, durante esse período de pandemia. E agradecer especialmente a Claudiana, que me convidou para essa conversa com vocês, o professor Adail e o professor Roberto. Então, minha fala de hoje, como o professor Roberto falou, é intitulada Por uma Tradução Comprometida, Voluntariado e Ativismo. E eu pretendo levantar algumas questões sobre o que é ser voluntário na área de tradução e as implicações desses voluntariados. O trabalho voluntário ele vem de longa data na área de tradução, mas ele começou a ser estudado mesmo a partir do que ficou conhecido como virada sociológica. Foi quando o papel do tradutor como sujeito social passou a ser mais enfatizado, ainda a partir dos anos de 2000.
Com as mudanças advindas da interconectividade, foram surgindo os novos espaços de voluntariado, aumentando o número de pessoas que traduzem sem recompensa financeira. Pode mudar, Glenda, por favor. Embora os estudos sobre a tradução voluntária tenham crescido, as nomeações usadas ainda são fluidas e muitas vezes não há um consenso sobre qual é a mais adequada para cada situação. Como vocês podem ver aí na tela, em geral, a tradução voluntária é definida como colaboração que não envolve recompensa financeira, mas ela também recebe vários outros nomes. Para denominar a tradução voluntária online, vem sendo usado o termo crowdsourcing, às vezes traduzido por tradução gerada pelo usuário, que é o primeiro que vocês têm aí, porque diz respeito à tradução feita por toda e qualquer pessoa na internet, ou seja, qualquer usuário do ciberespaço. O termo é utilizado, por exemplo, para fazer referência a traduções ou feedbacks de usuários sobre as traduções automáticas em plataformas como o Google Translate, o DeepL, o Bing e outros, né? Um ponto importante aqui é que nem sempre a pessoa que traduz, seja ou não profissional de tradução, tem consciência das implicações dessas traduções e de que todas as vezes que estamos corrigindo a máquina, estamos também ensinando o sistema a ficar cada vez melhor. O que, em última instância, significa que nós estamos ajudando a diminuir a demanda por tradutores. Além do problema econômico, o voluntário não recebe, mas seu trabalho gera lucro para essas empresas, né? Para a Google, para a Microsoft, por exemplo. Podemos também discutir a maneira como esse voluntariado é feito. Muitas vezes, sem que o usuário se dê conta disso, e a ação do homem se mesclando à ação da máquina, o que nos lembra um pouco os meios de produção do Marx e, em última instância, o transhumanismo. O Anthony Pinn, que eu citei aí na tela, destaca ainda que algumas associações de tradutores profissionais apontam, e isso é uma citação, os perigos de se depositar confiança indevida em tecnologias públicas e tradutores voluntários não qualificados. Fecha aspas. O que nos traz outras questões ainda. O que é ser ou não ser qualificado e como se mede uma qualificação, ou o que se avalia, como se avalia uma tradução, voluntária ou não. O crowdsourcing também é traduzido por terceirização em massa, que é o segundo que está aí, usado principalmente por tradutores profissionais em relação a trabalhos feitos colaborativamente, por solicitação de empresas. Esse tipo de crowdsourcing não diz respeito à tradução voluntária e refere-se a trabalhos que usam memórias de tradução reaproveitadas em inúmeros textos. E nesse caso, o tradutor acaba por aceitar uma tradução com a qual nem sempre concorda e recebe cada vez menos, porque grande parte já vem traduzida na memória, né? E ele recebe por palavra. Certos autores também traduzem crowdsourcing por colaboração em massa, que é o terceiro daí, citando como exemplo as traduções em redes sociais, em que muitas pessoas traduzem o mesmo texto sem que haja remuneração ou interação entre elas. Por exemplo, segundo as plataformas do Facebook e Wikipedia, que se beneficiam desse trabalho, essas pessoas estão ajudando aquelas que não conseguem ler em outra língua, no caso, o inglês, que é a língua dominante, né, dessas plataformas. Para as redes sociais, portanto, está sendo contemplado o sentido maior do voluntariado, que é trazer benefícios para a coletividade, mesmo que seja para um grupo pequeno, se considerarmos o número de pessoas sem acesso à internet, e mais ainda, um lucro para a empresa, né, que vai lucrar com o trabalho de alguém que ela não está pagando nada. Um outro tipo de tradução voluntária é a tradução comunitária. Nesse caso, aparece mais claramente a ideia de atividade social, humanitária, feita espontaneamente e sem remuneração. A expressão é bastante conhecida na área de interpretação, intérprete comunitário, mas também se aplica à tradução. No caso da legenda por fãs, por exemplo, Fansuben, embora não seja denominada comunitária, o sentido de comunidade é bem marcado, inclusive pelos nomes que cada grupo adota para assinar suas traduções. O voluntariado, nesse caso, é feito de forma mais consciente e obedece a normas e convenções de cada grupo,
com prazos, padronizações e revisões. Há um conjunto de fatores que levam o tradutor a se voluntariar, entre eles o interesse pela série, a satisfação de trazer para a comunidade algo não disponível de maneira oficial, o que nos leva também o sentido de, o que nos lembra também o sentido de cultura participativa, né? Muitas vezes as legendas de fãs trazem intervenções proibidas ou evitadas em canais oficiais, sendo vistas como insubordinação, característica da própria ação de traduzir, já que as legendas não são autorizadas. Há vários estudos sobre a qualidade dessas legendas, equiparadas às profissionais e oficiais e às vezes consideradas até melhores. A pessoa que se voluntaria a traduzir tem um compromisso com fãs, que precisam da tradução para compreender a série. E para cumprir esse compromisso, pode passar a noite traduzindo um episódio. De novo, esse tipo de tradução voluntária é visto como um problema pelo mercado profissional, tanto por provocar críticas às legendas oficiais, algumas vezes, quanto por desmonetizar a profissão. Aí pode passar, Glenda. De um modo geral, a tradução audiovisual, especialmente de legendas, é uma área muito procurada por voluntários, que gostam da experiência de ver o trabalho disponível online e de poderem até assinar como tradutores. Além disso, a própria escolha do que vai ser traduzido e disponibilizado acaba dando ao voluntário a sensação de que está sendo solidário e está contribuindo para um bem maior, podendo, inclusive, constituir uma ação explicitamente ativista, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aproveitando esse interesse, várias ONGs usam o trabalho voluntário para disponibilizar conteúdo na internet, como acontece com a Amara, né, que é essa primeira que está aí do lado esquerdo de vocês. Ela fornece e gerencia um software de legendagem usado por outras plataformas, como o TED, que é o que está embaixo, ao Coursera, ao Khan Academy, cujos slogans geralmente enfatizam a ideia de educação gratuita, de alta qualidade para todos, em qualquer lugar. É importante observar que a Amara ela também presta serviço para várias empresas, né? Então, ela não só recebe os voluntários, mas ela vende esses serviços depois. Um exemplo de tradução comunitária voluntária visto com bons olhos pela sociedade, inclusive por tradutores profissionais, é a tradução para imigrantes e traduções feitas em situação de crise, por exemplo, em tempos de pandemia. Pode passar, Glenda. Nem sempre esse trabalho é realizado por meio de ONG, ou tem muita visibilidade, o que reflete um pouco mais o caráter altruísta e filantrópico do voluntariado. O contato mais próximo também com a pessoa que está recebendo ajuda acaba dando ao voluntário uma sensação maior e imediata de que está fazendo algo bom para alguém, né? Os exemplos que vocês veem aí na tela são de iniciativas de universidades agora durante a pandemia, né? Então, em cima tem da Universidade Federal da Bahia, embaixo em vermelho a Federal do Paraná e os dois em verde são da Unicamp. Então, são iniciativas de alunos, geralmente do curso de letras ou do curso de tradução, que atenderam imigrantes e passaram informações para esses imigrantes nessa época de Covid. Um ponto em comum entre a tradução por comunidade de fãs, né, a legenda feita por fãs, é a tradução voluntária social e humanitária feita por meio de ONGs, como essas que eu mostrei antes, é o estabelecimento de normas que devem ser seguidas, geralmente com parâmetros técnicos, padronização, tutoriais de como usar os softwares, manuais de estilo e de tradução. O voluntário não depende apenas da vontade e livre-arbítrio da pessoa que se dispõe a traduzir, mas do cumprimento de várias condições, na forma de exigências e requisitos a serem respeitados. Ou seja, o trabalho voluntário não é sans condition, para remeter ao Derrida, quando ele fala das condições às quais a universidade está submetida. Na própria escolha daquilo que será traduzido, observa-se que também para o voluntário, o trabalho depende de algumas condições. Então, esse voluntariado também não é totalmente espontâneo, totalmente feito, sem que sejam considerados alguns aspectos.
Então, a pessoa, na maior parte das vezes, quer ter algum ganho ao traduzir, seja conhecimento, prazer, satisfação, experiência, o que for. Nesse sentido, o voluntariado pode trazer mais benefício para o tradutor voluntário do que para o outro, ou para a coletividade. Para conseguir mais voluntários, as ONGs costumam adotar um discurso de dedicação e generosidade, enfatizando a contribuição que cada pessoa pode dar para um mundo melhor e sem barreiras linguísticas. Apesar de terem diferentes propósitos, muitas estão relacionadas com direitos humanos e preservação do meio ambiente. Pode passar, Glenda, por favor. E embora não exijam nenhuma formação ou experiência, também não aceitam voluntários incondicionalmente. Em geral, as exigências são fluência em língua estrangeira, número mínimo de horas trabalhadas e de projetos terminados num prazo estipulado, aceitação das normas, comprometimento com as causas defendidas pela ONG. Em algumas, há orientações explícitas sobre a linguagem a ser usada. Por exemplo, o que eu coloquei aí, na Mongabay, há um aviso para tomar cuidado com a tradução, porque as crianças também usam o site. É um site sobre o meio ambiente, defesa do meio ambiente. E no caso da Global Voice, que eu também coloquei aí, essa em azulzinho, há instruções sobre expressões que devem ou não ser usadas em determinados textos. Por exemplo, na tradução sobre suicídio. Em quase todas, para trabalhar como revisor, é necessário já ser tradutor voluntário, já ter um número de horas de tradução. Embora as ONGs apresentem narrativas de transformação da realidade e de melhores condições de vida para a população, estudos atuais questionam a necessidade de manterem o trabalho sem remuneração, especialmente em casos de ONGs que oferecem serviços a empresas, que é o caso da Amara, como eu já falei para vocês, e é o caso do Translators Without Borders, que é esse que está aí embaixo, laranjinha. Uma das mais famosas na área e com um número muito grande de voluntários, tem mais de 30 mil voluntários. Essa ONG foi analisada por Mona Baker e Attila Pilot exatamente a respeito desse fato, né, deles darem lucro para empresas, para o mundo corporativo em geral. E no mundo corporativo, em outras situações, a gente também vê o trabalho do voluntário sendo feito dando lucro para alguém, que é o caso da Copa do Mundo, por exemplo, ou das Olimpíadas. Invariavelmente, o atrativo para conseguir voluntários é a possibilidade de outros ganhos, que não financeiros, que variam desde uma forma de praticar tradução, ser reconhecido, ganhar ou comprovar a experiência, até melhorar o conhecimento da língua estrangeira. Também são apontados outros fatores, como o caráter desafiador de um trabalho, ou questões não tão altruístas, como fazer contatos, né, ou ter alguma coisa para colocar no currículo. Em todas as situações, nenhum voluntariado acontece sem que sejam impostas determinadas condições. Na academia, nós temos comprovado que o voluntariado pode trazer contribuições, principalmente se a tradução for de fato colaborativa, no sentido de troca, discussões e participação de uma rede muito mais ampla, em que sejam tomadas decisões conjuntas que envolvam o que traduzir, para quê, para quem, quando, como, o que traz o ativismo para a discussão, né? Atualmente, o ativismo é estudado em várias esferas, né? Abrangendo desde o auxílio a refugiado, até situações de desastres ambientais, violência, guerra, até literatura, até preservação de línguas minoritárias. Há ainda o ativismo em situações diárias, né, de luta por direitos humanos, defesa da diversidade, vozes minorias. No entanto, há também casos em que o trabalho voluntário relacionado à defesa e disseminação de convicções políticas, né? Questões ideológicas, religiosas, que mais do que um ativismo pode ser visto como uma militância. Né? Um exemplo disso, pode passar, Glenda, por favor, é o grupo Tradutores de Direita. Esse grupo, ele traz um conteúdo conservador, geralmente publicado originalmente numa página chamada Prager University, que não é de uma universidade, mas que faz esses conteúdos, né, faz essa produção de conteúdo.
E ele contempla principalmente duas frentes, né? O fundamentalismo político e o fundamentalismo religioso. Então, são feitas as legendagens, traduzidos textos e feitas legendagens de vídeos que defendem o armamento da população, violência como estratégia, como contra os pobres, mostram as universidades como antros de perdição, os vídeos que defendem uma moral conservadora, a favor de uma masculinidade hegemônica, contra a ciência, contra a educação, contra os direitos humanos. Eles consideram a si mesmos a minoria excluída e ameaçada pela ideologia de esquerda, vista como opressora e autoritária, cujo fim é acabar com a moral cristã da sociedade. No início, em 2013, não apareciam os nomes dos tradutores. Às vezes apareciam apenas as iniciais, às vezes algum pseudônimo, mas não os nomes. Mas isso vem mudando, principalmente depois de 2018. Houve um fortalecimento do grupo, inclusive pela própria ação do presidente, que tem usado alguns vídeos traduzidos nas suas lives, confirmando que políticos de direita têm usado cada vez mais conteúdo traduzido para divulgar suas mensagens. No artigo Fascism in Translation, a Julita Komska defende que precisamos fazer intervenções diretas contra o fascismo. Ela fala que a gente precisa disso não para aprender com todos, mas para saber com quem lutar e por quê. Contra quem a gente está lutando, né? Os tradutores de direita advogam por ideias sociopolíticas estadunidenses e reforçam o imperialismo linguístico, outro ponto combatido pelas traduções ativistas, que lutam pela preservação de línguas minoritárias. O voluntariado, nesse exemplo, corresponde muito mais ao fato de agir por vontade própria do que realizar uma atividade social e humanitária. Também se contrapõe a ideia de tradução ativista, como estudada por Maria de Mosco, Mona Baker, Antônia Carcelin Estrada e outras pessoas que defendem a ação humanitária do tradutor ativista. O último exemplo que eu vou apresentar, pode mudar, Glenda, por favor. É o projeto de tradução e adaptação do livro Our Bodies, Ourselves, Nossos Corpos por Nós Mesmas, que estamos fazendo com um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a professora Janine Pimentel, e o coletivo feminista Sexualidade e Saúde de São Paulo. No nosso caso, a tradução, além de voluntária, é efetivamente colaborativa, uma vez que a característica do trabalho do grupo é a interação e as tomadas de decisão são consensuais. Envolvem, além do grupo de tradução, a equipe de adaptação e de revisão. Há uma cobrança em relação ao comprometimento e compromisso de cada voluntário, mas, em contrapartida, há um intercâmbio de conhecimentos por meio de discussões culturais e terminológicas. O OBOS é um projeto feminista de mais de 50 anos, traduzido para mais de 30 línguas, que pretende levar informações de saúde e direitos da mulher para todas as mulheres, em especial para as mais vulneráveis. Ele tem passado por atualizações e na nossa tradução, que é da última edição, de 2011, tem quase 1000 páginas, estão sendo feitos acréscimos e adaptações para a situação brasileira atual. Por exemplo, em relação a leis de direitos reprodutivos, aborto, sistema de saúde, justiça ambiental e etc. Além do próprio conteúdo do livro, nós estamos traduzindo também 17 prefácios de edições feitas em diversas partes do mundo, trazendo também a história do movimento e das traduções, desde a criação do coletivo feminista nos anos 70. O livro apresenta informações médicas e legais confiáveis, em linguagem simples e, no nosso caso, com compromisso feminista. Adotamos como política linguística o uso de uma linguagem inclusiva e não sexista, evitando o predomínio do neutro masculino e a heteronormatividade, como eu vou mostrar um pouquinho nos exemplos. Pode passar, Glenda. Na tela, vocês podem ver algumas decisões que foram tomadas até agora. Para adaptação, contamos com pessoas envolvidas nas áreas de cada capítulo. Por exemplo, o capítulo sobre influências do meio ambiente na saúde da mulher está sendo adaptada pela professora Márcia, da Faculdade de Ciências Médicas.
O capítulo sobre identidade de gênero e orientação sexual está sendo adaptado pelo professor Rodrigo, da Federal do Rio de Janeiro. O capítulo sobre contracepção, do qual eu trouxe 2 exemplos, está sendo adaptado por médicas do coletivo. A linguagem, como eu disse, sempre que possível, evita o neutro masculino. E temos atualizado siglas, como essa que eu coloquei aí, LGBT, que nós estamos ainda discutindo se vai ficar o LGBTQI+, outras, ou se a gente vai tirar o quê, que é uma discussão que a gente pode retomar depois, e outras atualizações, como porcentagens, por exemplo, eficácia de determinados métodos, índice de violência contra a mulher, taxas de contaminação por agrotóxico e etc. A adaptação ao contexto brasileiro abrange desde o funcionamento de atendimentos médicos em clínicas particulares ou pelo SUS, por equipe médica ou obstetriz, até questões legais. Por fim, nós optamos por retirar as referências à realidade norte-americana que não fossem relevantes para nós, né? Então, nesse sentido, nós mantivemos alguns depoimentos e retiramos vários nomes de produtos. Pode passar, Glenda. No exemplo 1, eu grifei 3 lugares que vocês estão vendo aí, tá? Eu vou falar só sobre esses 3 lugares. Depois a gente pode voltar se for o caso, mas eu marquei aí o FDA, Doctors e o Doctor Clinic. Então, por que isso? Bom, em primeiro lugar, o Doctor, ele é sempre problemático, né? Porque geralmente a concordância é no feminino, no masculino plural, dificilmente no feminino. E, nesse caso, o que nós fizemos? Nós não estamos adotando uma linguagem subversiva como as tradutoras feministas canadenses, né? A gente está tentando causar um estranhamento, mas com uma linguagem que seja aceita, que não cause uma repulsa do público em geral e das mulheres que de repente, nem conhecem toda essa questão de linguagem neutra e tal. Então, qual é a nossa estratégia? Né? Tentar fazer a concordância, tentar, quando é necessário, deixar médicas e não médicos, né? Normalmente a gente tenta colocar as 2 coisas, médica ou médico, médica e médico, ou equipe médica, profissionais da área de saúde. Nós não vamos usar barra, nem arroba, nem x, por causa das questões de acessibilidade, né? Aí vocês podem ver também, então, nesse caso, o FDA passou para a Anvisa, porque as meninas do coletivo confirmaram que é a Anvisa que cuida disso, porque também tem coisas que a FDA dos Estados Unidos é responsável, que aqui no Brasil não é a Anvisa, é a Inmetro, enfim. No Doctor, neste primeiro momento, foi traduzido por profissionais da área da saúde, e Doctor Clinic ficou como a sua médica ou a UBS. A UBS já foi falado antes, né, no capítulo, que já foi falado antes o que é o SUS, como que você pode ter o atendimento ao SUS, onde você encontra as informações sobre o SUS e tudo mais. Pode passar, Glenda. Nesse segundo exemplo, que vai aparecer aí daqui a pouco, que a Glenda vai mudar. Bom, se não mudar, tudo bem, eu vou explicando para vocês. Aí. Nesse segundo exemplo, acontece uma outra questão, né? O capítulo vai falar sobre contracepção como uma forma de dar à mulher a liberdade de escolher ou não o momento de engravidar. E nesse excerto, o uso de woman foi questionado na adaptação, porque deixaria de fora as pessoas trans. Então, a opção foi deixar mais genérico, o que também vai acontecer com partner, né? Então, sempre há uma tentativa de deixar o mais inclusivo possível, sem chocar, né? Entre os tradutores profissionais, há muitas críticas a respeito desse tipo de linguagem que nós estamos adotando. Há discussões extensas em grupos de redes sociais contra as mudanças na língua, que mostra a necessidade de divulgação de trabalhos do tipo do nosso em espaços além da academia, como vocês podem ver na tela, na próxima tela aí. Como eu já estudei a questão da representação do tradutor
em rede social, eu acabei pegando alguns exemplos de discussões, tá? Glenda, você consegue mudar a isso? Tem dois momentos aí. O primeiro exemplo, ele é relativo ao pronome pessoal neutro. E aí, segunda postagem, o uso de they, them, their como neutro funciona bem. Em inglês, tá tudo certo. Mas em português, nós não temos nenhuma solução boa. Então, é colocado assim, a mudança lá na língua do outro tá maravilhosa, mas não vamos tentar mudar a nossa, porque a nossa tem que ficar como está, né? Assim, não é, essas coisas não são tão simples, né, como aparece aí no comentário, já que há vários estudos sobre esse assunto, não é só em português, mas também em outras línguas neolatinas. O segundo exemplo diz respeito à tradução de parents, para o qual é proposto por uma das pessoas responsáveis, para abranger uma realidade maior do que pais. E aí, aí na segunda resposta vocês podem ver, mas é para traduzir ou interpretar? Socorro, né? Então, vou falar entre mil aspas, mudança, né, que o tradutor está fazendo para envolver mais pessoas, para abranger mais realidades, é vista como negativa, né? Então, aqui eu trouxe poucas respostas, as discussões são sempre longas quando dizem respeito a essa tag, que é terminologia politicamente correta. A expressão que também, na maioria das vezes, é usada com um pouco de desdém. Bom, ainda parece não haver uma conscientização de que traduzir é agir no mundo, ou seja, é um ato de força de quem está traduzindo, na medida em que é escolhido um dos significados entre outros possíveis no mesmo jogo textual. O tradutor ou a tradutora, assim, não consegue escapar da parcialidade, como bem mostra Derrida na reflexão sobre a tradução do termo grego fármacon, do texto de Fedro, traduzido por remédio e veneno. Ao optar por um ou outro, ou ao deixar o termo sem traduzir, é feita uma leitura, que nunca é neutra ou imparcial, por maior que seja esse o desejo expresso nas falas dos profissionais. Se, de um lado, os tradutores de direita mostram seu ativismo na escolha daquilo que traduzem, de outro, nosso ativismo vai além do que e abrange o como traduzimos. Nesse sentido, nossas escolhas mostram que é primordial trazer para discussão as implicações sociais, profissionais e éticas do voluntariado e do ativismo, na e para a tradução. Em projetos como o nosso, que envolve uma ONG menor, com a qual temos contato direto, a relação é outra e torna possível entender a dinâmica da ONG, verificar quem está se beneficiando e reforçar a ideia de que nenhuma tradução é neutra, mas toda tradução é política. Compreender isso, de certa forma, também é concordar com Derrida, quando ele afirma que citação, a questão da tradução não pode ser encarada apenas como uma questão técnica, instrumental, mas sim como uma questão que se encontra no centro mesmo do pensamento. Fecha aspas. Então, eu gostaria de concluir dizendo que a tradução voluntária ativista também tem um pouco do fármaco, né? E cabe a nós tentar aprender a lidar com as consequências desse remédio veneno. Eu agradeço muito a oportunidade. Pode passar, Glenda. Tem as referências agora, que a Glenda vai passar aí para a gente. E depois tem meus contatos para quem quiser falar comigo. Obrigada. Obrigado, professora Érica. Muito instigante a palestra e já temos alguns comentários ali no chat e dou boas-vindas também àqueles que chegaram depois, durante a palestra da professora. Vamos deixar as perguntas para após a apresentação da professora Dail, que vai falar para a gente sobre a tradução e linguística aplicada, algumas observações. Eu gostaria de apresentá-lo. Primeiro, antes de passar a palavra para ele, o professor Adail Sobral. Ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande e atua lá no programa de pós-graduação em letras.
Ele é mestre em letras pela Universidade de São Paulo e doutor em linguística aplicada e estudos da linguagem pela Universidade Católica de São Paulo. Fez seus estudos pós-doutorais na Universidade de Paris 8, em 2017. É vice-coordenador do GT da Ampol sobre os estudos bakhtinianos. É líder do grupo de pesquisa NEAL, Núcleo de Estudos Avançados de Linguagem. É membro do NUTRA, Núcleo de Tradução da Universidade Federal do Rio Grande. É tradutor profissional de e para o português, francês, inglês, espanhol, em várias áreas das ciências humanas e da saúde. É autor de A Filosofia Primeira de Bakhtin, roteiro comentado. Um outro livro é o Do Dialogismo ao Gênero, As Bases do Pensamento do Círculo de Bakhtin, e Dizer o Mesmo a Outros, Ensaios sobre Tradução. O professor é organizador do livro Conversas com Tradutores, que é muito utilizado no nosso curso lá de tradução da Universidade Federal da Paraíba, e é autor do pós-fácil desse livro. Publicou ainda diversos livros e capítulos em periódicos especializados da área de linguística aplicada e de tradução. Passo, então, a palavra ao professor, a quem já agradeço muito por estar conosco hoje. Boa noite a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela iniciativa da ALAB, não só por esta mesma, mas por todas, né, desse evento bem significativo que a ALAB tem promovido, né, e dizer da minha alegria de estar aqui com tão boas companhias, né. O que eu vou falar é basicamente teórico, mas, na verdade, eu vou mostrar também alguns exemplos, né, que, de certo modo, isso que é uma interface com a excelente exposição da Érica e esse excelente tipo de trabalho de que ela falou, né? Glenda, por favor, pode passar. A minha questão principal, eu preciso me descrever. Eu tenho 65 anos de idade, estou bem perto de 66, faço em novembro, né? Eu tenho a pele morena, cabelos grisalhos curtos e uso bigode e cavanhaque. Eu estou usando óculos de grau, estou com a camisa preta com botões na parte superior. O ambiente em que eu estou é a sala de meu apartamento em Pelotas, Rio Grande do Sul. Atrás de mim há uma estante de porta de vidro com vários livros, e também decoração, etc., assim como um candelabro, plantas e quadros. Eu estou de frente, olho em sua direção e sorrio. Então, seguindo, a minha questão básica que eu estou tentando responder, e eu já começo respondendo, é: qual o lugar do estudo de tradução no campo da linguística aplicada? E aí eu já respondo que é o lugar do estudo dos sujeitos falantes, das relações entre sujeitos, entre línguas e entre culturas. E mais do que isso, o lugar de mostrar que um texto pode mudar em termos materiais sem que se altere seu sentido, ao ser recriado em outra língua, ou até, na verdade, na mesma língua. Depois vou retomar isso. Porque a tradução é um ato de compreensão que eu resolvi chamar agora de reposicionador, que vai ao limite da significação ao envolver, para além da língua, a transposição cultural, histórica e social. Por isso, a tradução é o legítimo objeto das preocupações da linguística aplicada, que, por assim dizer, devolveu a linguagem aos sujeitos, né? Reposicionador, a tradução é uma coisa reposicionadora, um ato reposicionador, porque o tradutor fala aquilo que compreende em nome de outro, mas ele tem que fazê-lo legitimamente, sendo quem ele é, justamente porque ele não pode ser o outro em nome do qual fala. Então, isso aí é um problema, ele tem que respeitar o outro, ele tem que respeitar aquele a quem ele está se dirigindo em nome do outro, mas, na verdade, ele fala, mas a fala não é dele. Pode passar, Glenda. Do mesmo modo, quando a gente vê a análise de traduções, a gente pensa, né, que ela é necessariamente valorativa. Ela envolve juízo de valor, porque ela implica a assunção de parâmetros interpretativos sobre o dizer e o dito, quem diz o que a quem e como o diz, nesse caso, em outra língua, em outro tempo e espaço, em outra cultura. E aí é um problema, porque essa valoração é feita por um sujeito que tem seu próprio modo de ver esses parâmetros interpretativos.
E assim, o próprio ato tradutório é necessariamente valorativo, como eu vou mostrar. Valorativo não significa que eu escrevo o que quero, né? Mas que eu não posso escapar da minha posição. Porque eu tenho, como tradutor, uma posição enunciativa peculiar. Eu sou um mediador participante ativo. Eu não faço só a mediação, eu participo diretamente. E além de eu compreender o discurso que eu vou traduzir, eu tenho o dever ético de falar em nome do autor, na condição de autor da obra derivada, porque é uma obra derivada da tradução, sem sobrepor a minha interpretação ao feixe de sentidos proposto pelo autor da obra em tradução. Quando nós formos olhar os 3 exemplos, vocês vão ver 3 traduções do mesmo segmento, nenhuma está errada, mas cada uma vai chamar a atenção, vai permitir que a gente veja nuances distintas de sentido. Pode passar. Essa rede enunciativa, né, que o tradutor está, tem particular interesse para os estudos de linguística aplicada, porque envolve a relação via linguagem entre sujeitos enunciadores e enunciatários em línguas e culturas e mesmo épocas distintas. Você vê que eu insisto nisso, né? Língua, cultura, época, etc., local. O que é posição enunciativa dessa perspectiva? Eu pergunto porque, na verdade, há várias perspectivas sobre enunciação, há várias teorias, e como a minha se funda nos parâmetros da análise dialógica do discurso, né, inspirada em Bakhtin, que é objeto de tantos usos mais diversos, eu preciso esclarecer o que eu entendo falando de meu lugar de fala, caracterizado, a meu ver, como igual a tantos, sem ser normativo, né? Não estou dizendo que quando eu falo em nome do círculo, mas eu sou intransigentemente defensor da radicalidade, do que eu chamo de radicalidade das propostas de Bakhtin. O círculo, que são propostas que vão além do texto e, portanto, não podem ser reduzidas à técnica de localização de categorias em textos. Eu não posso sair procurando os parâmetros de análise dessa teoria no texto como se fosse uma coisa, eu vou contar especificamente X coisa, eu não posso fazer isso. Aí eu voltaria a uma linguística essencialista, né, que acha que o texto traz os sentidos. Desculpa. Pode passar, por favor. O que eu estou chamando de radicalidade? Eu quero dizer que essa proposta de Bakhtin é, a meu ver, a única proposta que alega uma coisa fundamental. Antes de falar, o falante já está respondendo de alguma maneira às pessoas a quem se dirige. Isto é, a fala que vem antes da resposta do interlocutor é uma resposta já a algo ainda não dito, né? Eu acho que aí a gente pode pensar um pouco, isso me lembra Derrida. Importa destacar que assim, nem sempre o que vem depois é decorrente do que veio antes. Claro que se pode dizer, mas de onde o tradutor tirou dados, o falante, no caso, o tradutor tirou dados para antecipar uma resposta, a não ser de respostas anteriores? Sim, é verdade. É óbvio que isso vem de sua representação sobre respostas possíveis a partir de respostas anteriores. Estou falando resposta no sentido de réplicas, de reações, né? Não é exatamente o que se disse, mas o modo como se reagiu. Mas ainda assim, como não é uma ciência exata, ninguém pode prever com certeza, e de todo modo o que importa é que antes de falar, ele já está respondendo ao que pode presumivelmente ser dito, mas que ainda não foi, e que quando for, pode não corresponder ao que ele antecipou. Isso é muito interessante. Por isso que eu, como tradutor, digo que eu só traduzo com briefing, ou seja, precisa me dizer para que eu estou traduzindo esse texto. Eu não posso traduzir sem saber, é um texto didático que vai para a universidade, é um texto de formação de professores, eu preciso saber disso para saber a quem eu estou me dirigindo, para então traduzir, porque isso não está no texto, isso está na minha situação. E aí eu vou definir rapidamente enunciado e enunciação, né, que são coisas que se pressupõem mutuamente, também projeto de dizer ou projeto enunciativo e também arquitetônica, que tem a ver justamente com isso que eu falei, é o endereçamento, a quem eu estou me dirigindo quando traduzo, né, que eu considero isso como a base dos gêneros e que afeta a referencialidade, ou seja, aquilo de que eu falo, mas eu tenho que ter uma coisa de que falo para então eu me endereçar a alguém, e a questão da expressividade, né, a questão da valoração, o fato de que eu preciso dizer certas coisas que o autor disse, da maneira como ele disse, mas a outro público. Isso é um grande problema da tradução.
O enunciado é, portanto, o resultado do processo ou ato de enunciação. A enunciação produz o enunciado. Ela é sempre espaço-temporal, ocorre sempre um tempo e um espaço. Ela se apropria da língua, com suas significações, e as mobiliza para criar sentido. É quando a gente entra no reino da linguagem, né? A língua como o sistema da língua, que tem significações, e o sentido como algo criado em contexto. As frases se repetem, mas os enunciados, mesmo que a gente use para falar, para elaborar as mesmas frases, não se repete. Ele é irrepetível, ele é único, ele ocorre uma única vez. Pode passar. O único e repetível. O projeto de dizer ou projeto iniciativo é aquilo que o locutor, ao se dirigir a seu interlocutor, pretende realizar. Mas também é aquilo que a gente, quando fala, pretende que o interlocutor aceite como verdadeiro ou ao menos verídico. O locutor organiza sua fala acerca de um objeto do mundo, que é o que eu chamo de referencialidade, fala dele em termos de expressividade, que é o que eu digo, uma dada posição social histórica. Ele apresenta a sua valoração do objeto que fala a um dado interlocutor. E isso altera uma série de coisas. Daí, a gente pensando nessa complexa posição de tradutores e tradutores, a gente tem que pensar o seguinte: se um eu e um outro, dirigindo mutuamente seus discursos entre si, realizam essas complexas operações, e o labor tradutório, o que traduzem os tradutores e tradutoras? Eles traduzem, claro, o texto do enunciado a ser traduzido, mas o que eles traduzem mesmo é o discurso. E discurso eu estou entendendo como a mobilização do texto mediante um gênero para alguém se dirigir a alguém em um dado contexto. Há um texto, no caso, em uma dada língua, produzido por um falante dessa língua, que se dirige a um dado interlocutor falante dessa língua. O tradutor não é o interlocutor desse texto, mas ele tem que agir como tal, mas ele difere do interlocutor original, né? Porque justamente ele não é. Mas ele tem que se colocar na posição de... Ele que vê de que posição de interlocutor distinto ele vê, porque ele é o único interlocutor que depois vai ser locutor de outro, né? Pode passar, por favor. Até aí tudo bem, né? Há outras pessoas que, como tradutor, podem ler texto em língua estrangeira. Só que elas não têm que traduzir, né? E aí o tradutor passa a ser parte da comunidade falante a que esse texto se dirige, mas ele, como é tradutor, ele também é parte de outra comunidade que fala outra língua, a qual o autor do texto, que não é falante dela, vai se dirigir através dele, mas não diretamente. Ou seja, o leitor da tradução não é o leitor do original, nesse caso. Assim, o tradutor é, ao mesmo tempo, esse interlocutor do texto de partida e locutor do texto de chegada. Mas ele fala em nome do outro. É, nesse sentido, um porta-voz. Daí ele tem que respeitar o processo enunciativo do autor do texto de partida e respeitar, ao mesmo tempo, os novos interlocutores desse texto. Falar em termos que esses entendam, sem, ao mesmo tempo, dizer algo que o autor não disse, né? O autor que ele está traduzindo não disse. Mas em termos de discurso, não de texto. Nós vamos ver 3 textos distintos. O tradutor não pode fazer isso na tradução. Ele vai resolver aqui mudar. Ele vai fazer adaptação para o público a que ele se dirige, mas não mudar, né? Se a pessoa está dizendo uma coisa que ele não concorda, ele vai ter que manter. Nem que depois ele escreva um ensaio contra o livro que ele mesmo traduziu, né, dizendo que eu não concordo com as ideias. Mas o que o tradutor não pode deixar de fazer é interpretar. Só que ele tem que fazer isso legitimamente e na tradução e não fora dela. Aí tem um caso interessante. Eu conheço um ótimo tradutor que fez uma excelente tradução e comentou o livro traduzido. A meu ver, o comentário dele não tinha base. Eu disse a ele, aí discutiu e tal. Aí amigo pode ficar falando assim, eu não concordo, acho que não tem base. Ele é altamente competente da tradução, mas ele foi bastante tendencioso quando ele avaliou o livro que traduziu. Ele disse que, na verdade, o livro tinha uma série de características que eu contestei, né? Eu fui contestando, achando que não. Não tem essas características. Tu está lendo a partir de uma posição específica e está vendo essa leitura, mas ela não existe. E daí, por isso, para provar que o tradutor traduz discursos e não apenas o texto,
Eu vou trazer essas 3 traduções igualmente boas de mesmo texto-fonte, mas cuja textualização difere. Pode passar. Então, eu vou ler, dar um tempo aí para ver, né? Aqui, né, literalmente, apenas os jovens têm esses momentos. Não me refiro, veja que a minha tradução vai ser diferente das 3. Não me refiro aos muito jovens, não. Os muito jovens, para falar a verdade, não têm mais o privilégio do começo da juventude para viver, por antecipação, a bela continuidade da esperança que não conhece introspecção. Esse é o texto original. Então, aí, olha as traduções. A minha tradução feita aqui de propósito agora foi uma. Agora vamos ver as várias. Uma de 78. Apenas os jovens têm tais momentos. Não me refiro aos muito jovens, não. Os muito jovens não têm, a bem dizer, momento algum. É um privilégio do começo da juventude viver adiante de seus dias em toda a bela continuidade de esperança que não conhece pausas ou interrupções. Tradução da Maria Antônia Acro, primeira edição, EMO 78. Pode passar. Tem mais 2. Apenas os jovens têm tais momentos. Não falo dos muito jovens, não. Os muito jovens, para dizer a verdade, veja que já mudou, né? Não tem momentos. Viver antecipadamente, olha a inversão, com toda a bonita continuidade de esperança, que não conhece pausas nem introspecção, é privilégio do início da juventude. Aí, a terceira, que na verdade, 4, que eu fiz a tradução apressada de propósito. Apenas os jovens têm desses momentos. Não me refiro aos muito jovens, não. Os muito jovens, a bem dizer, não têm momento algum. Só a tenra juventude desfruta o privilégio de ver à frente de seus dias, na bela continuidade de uma esperança que não conhece pausas nem introspecções. Então, essa anterior é da Julieta Cupertino, da editora Revel, em 2005, e essa última é do Guilherme da Silva Braga, da LPM, de 2010. Então, são 3 momentos distintos, né, tradução do mesmo livro, né, no caso, foi do mesmo livro, mas eu estou mostrando apenas esse trecho. Vejam, né, que pode voltar um pouco, voltar um slide. Vejam que, considerando o original, todas as traduções estão dizendo a mesma coisa nesse sentido que estão lá, mas se a gente for olhar, cada vez que a gente põe, primeiro é um privilégio, né? Se eu põe, primeiro é um privilégio. Pode passar o seguinte, primeiro é um privilégio. E digo, viver antecipadamente, com toda a bonita continuidade, é privilégio, eu estou alterando certas coisas, né? Eu estou chamando a atenção e despertando nuances. Isso mostra como a tradução é uma coisa enriquecedora. Cada vez que se a gente for ler agora o original, nós vamos perceber várias nuances que cada um desses textos destacou de alguma maneira, e nenhum deles está errado, né? Nenhum deles tem algo que eu possa dizer que não está bom. Ele tem opções, soluções e maneiras de ver que revelam a posição iniciativa dos seus tradutores. E posição iniciativa no sentido geral, que estou falando. Traduzi em 78, traduzi em 2005, traduzi em 2010. E se a gente for pensar também para que editora se traduziu, quem era o tradutor naquele momento, qual era o seu estatuto, etc, etc. Agora eu estou quase para terminar. O próximo, por favor. Tá, então depois dessa... Peraí que eu acho que eu me atrapalhei aqui, um minuto. Peraí, não estou vendo. Peraí. Então, eu estava nas traduções, no final das traduções. Agora eu quero passar para um que começa. Quero, na verdade, chegar a dele. Eu pulei. Eu acho que eu pulei alguma coisa, eu não sei. Sim, é um lugar que eu não falei. Podia voltar para o autor do texto de partida, é o slide 9. Pode alterar se quiser, pode até mudar de ideia, dizer o contrário do que disse, mas o tradutor não pode fazer o mesmo. Quer dizer, o tradutor altera o texto, mas o que ele não pode alterar é o projeto enunciativo do autor do texto de partida, seu discurso. Eu desloquei esse aqui. Um professor, de certo modo, ocupa uma posição de mediador participante. Ele faz algo que o tradutor tem que fazer. Ele é autor e faz a transposição didática para os alunos. Mas ele também não pode alterar o projeto dos autores, só que ele pode avaliar de várias maneiras.
como eu disse, é um aluno, não é porque eu apresentei a proposta de um autor que eu concordo necessariamente com ele. Da formação do aluno, eu tenho que levar o que for necessário, não o que eu gosto. Claro que eu posso criticar um, elogiar outro, mas eu tenho que fazer isso de um ponto de vista explicitado e fundamentadamente. Agora, depois das traduções. Quero, na verdade, chegar à lei, e aí eu vou concluir, e dizer que a tradução é importante para a linguística aplicada, porque, na verdade, todo o uso da linguagem, do ponto de vista bakiniano, já é, em certo sentido, uma tradução. Primeiro, do mundo para a linguagem, não para a linguagem geral, mas para a linguagem específica de momentos, épocas, culturas, e, em seguida, da linguagem para o outro. Ou seja, eu já traduzo o mundo em termos de linguagem, depois eu vou me dirigir ao outro, né? E aí esse é um processo que, na verdade, é muito mais complexo. Porque todo sujeito traduz o mundo em seus próprios termos, e considerando seus interlocutores, mas ele faz isso a partir da visão de mundo de que dispõe seu grupo social. Logo, dizer qualquer coisa já é uma dupla tradução antes mesmo de a gente dizer. Quando a gente fala, a gente traduz o mundo segundo o grupo, e segundo nós mesmos nesse grupo, um dos grupos que a gente faz parte, e de acordo com o interlocutor para o qual traduzimos esse mundo por meio da linguagem. A gente já faz isso normalmente. Agora, imagina quando a gente faz isso falando da tradução de mundo e de língua do autor da outra língua. E, portanto, a gente pode concluir que as relações entre estudo de tradução e linguística aplicada, a gente pode propor que a linguística aplicada, na verdade, sempre estuda a tradução na mesma língua e entre línguas distintas. Eu diria até que entre linguagens distintas, obviamente, né? Sempre que se estuda algum tópico, a linguística aplicada estuda considerando que há sujeitos envolvidos, e eu estou propondo que onde há sujeitos, há sempre algum tipo de tradução. Essa tradução de que eu falei, né? Então, o tradutor duplica esse processo. O tradutor, na verdade, eles são três, né? Ele com relação ao autor, ele com relação ao interlocutor. E ele projeta esses três ele na relação com o autor, consigo e com os interlocutores. Então, essa posição enunciativa é altamente complexa, requer uma dedicação enorme, como você viu no exemplo da Érica, das várias iniciativas que se tomam, e é uma coisa que requer uma disponibilidade para ser ético, né, para assumir de fato a responsabilidade ética. Bom, então, basicamente é isso. Obrigado. Obrigado, professor. Temos algumas perguntas aqui no chat, mas gostaria de iniciar agradecendo novamente a professora Érica e o senhor por ter feito essas duas palestras instigantes. A princípio, elas parecem até que podem ir uma contra a outra, mas, na verdade, elas se complementam pela questão ética que o senhor acabou de chamar a atenção. Eu, então, gostaria de começar a fazer essa primeira pergunta com uma questão que parece unir as duas, que é a posição do tradutor em relação ao texto e ao material que ele tem que traduzir. Eu gostaria que comentasse justamente sobre essas questões éticas que envolvem, a princípio, a escolha do material a ser traduzido e, na sequência, o posicionamento do tradutor ou da tradutora em relação a esse material e que, por sua vez, isso norteará a elaboração do projeto de tradução. E a tradução é tida como uma atividade de recontextualização, ou nos termos que o senhor apresentou agora, de reposicionamento. Então, eu gostaria, a questão principal é até que ponto o tradutor ou a tradutora pode ou deve se posicionar no texto e se comprometer, usando o comprometer, de acordo com a professora Érica, separado de comprometer. Eu deixo a critério, a pergunta direcionada inicialmente aos dois. Quem gostaria de falar primeiro? Acho que eu. Porque ele tinha sumido, pode falar. Ok, vamos lá então. Não, fala tu. Pode falar, eu vi várias questões ali, né? Já eu coloco essas questões também. Aquela questão
assim, de que perspectiva de linguagem tu está falando? Bom, nós estamos falando perspectiva de linguagem, eu acho que a nossa não varia tanto, embora cada um possa seguir uma teoria, né? O que nós estamos falando, basicamente, o nosso ponto de encontro é o momento, a posição do tradutor, né? A posição ética, né? Que visão de linguagem orienta o trabalho de vocês. Mas nosso ponto de encontro interessante é isso, a visão ética, né? Que a gente acha que tem que ter de várias maneiras. Eu tentei detalhar o dilema da tradução, como é que, no momento que eu tenho que ser interlocutor de um texto, de uma cultura, de uma língua, de um autor, e me dirigir a outros, né? Como eu faço isso? De que maneira? Eu tenho que fazer isso eticamente. Eu tenho que me munir de uma série de recursos, né? Eu tenho que conhecer bastante o assunto, o tópico, as línguas, etc., para saber, né, me dirigir a dados interlocutores. Né? E isso eu tenho que fazer de uma maneira que eu não vou me impor, né? Não vou me impor ao autor, não vou dar a minha opinião, eu vou falar em nome dele. Isso é uma responsabilidade enorme. Eu estava vendo uma live sobre o pessoal que, em tragédias em certos países, vai traduzir entre o médico estrangeiro que foi lá ajudar e a pessoa, a vítima, né, daquele país que não fala a língua. Como é que eles vão fazer isso? Né? Como é feito esse trabalho, a coisa ali na hora, né? Mas mesmo tradução escrita, nós vemos que pode variar, né? Eu tenho feito agora traduções de clássicos como Carta sobre a Tolerância, né, do Locke, novas traduções, e eu tento enriquecer a tradução a partir do que a gente aprendeu depois das outras. Não é que seja melhor, mas são escritas em momentos distintos, né? E, portanto, acabam criando efeitos distintos, são recebidas distintamente. Não sei se é bem isso, mas como fazer que isso aconteça legitimamente? Né? Esse é o grande problema nosso. Sim, a professora Érica poderia complementar também. Eu tinha perguntado também, além da pergunta que o professor Adair trouxe, que estava no chat, do posicionamento de linguagem, qual o posicionamento em relação à linguagem, mas também até que ponto o tradutor pode intervir no texto, se comprometendo ou não se comprometendo. Então, eu vou começar com a questão ética que você falou. Eu vou recorrer ao Derrida de novo, porque para mim é mais fácil. Ele fala que tem uma ética da palavra, né? Ele fala que a ética funciona dentro desse próprio jogo textual que a gente tem. E daí eu vou emendar na questão da linguagem, dessa pergunta aí. Eu acho que o que orienta não é só o nosso trabalho nesse projeto de tradução especificamente, mas, no geral, eu acho que a ideia da linguagem como uma prática social, né? Então, a maneira como a gente age no mundo, então, não é só a maneira como o tradutor está agindo no texto, a maneira como o tradutor está ali construindo um novo texto, mas a maneira como a linguagem nos constitui, como a gente age no mundo através os efeitos, né, que a linguagem tem na vida das pessoas. Então, no caso específico, agora, voltando para o projeto, né, a questão, tem a questão do contexto cultural e social, né, tem a questão do objetivo para o qual essa tradução está sendo feita, tem a questão de para quem essa tradução está sendo feita. Então, tudo isso, eu acho que a ética está em todas essas pequenas coisas, né? Então, no nosso caso, a nossa intervenção é explícita. Então, de novo, eu acho que isso também, essa ideia de o quanto se interfere ou não interfere, eu acho que depende do projeto tradutório que você tem, né? Então, nesse caso, no nosso projeto tradutório, tem uma intervenção explícita, que é a trazer o nosso universo também, né? Trazer a realidade brasileira juntamente com a nossa tradução. Então, nós temos, vamos falar assim, nós estamos com duas coisas paralelas. Uma é a tradução do texto inteira, ela é feita completa, e a outra é isso depois que é adaptado. E que daí volta para a gente também discutir. Nós temos reuniões mensais a respeito do projeto e tudo.
essa tradução, que é a tradução completa, também tem uma finalidade, né, que nós pensamos em disponibilizar isso mais para frente para os imigrantes falantes de português em outros países, né? Então, vai ser principalmente nos Estados Unidos, que é de onde o livro vem, e o sistema médico de saúde que ninguém entende. Então, essas coisas todas que estão no livro. E, bom, enfim, então, eu acho que a nossa ética está atrelada a esse projeto, ao que nós pretendemos alcançar com ele e aos objetivos de todo o grupo, né? Então, só para dar um exemplo, o título, né, a tradução do título ficou Nossos Corpos por Nós Mesmas, e nem tinha sido a minha primeira opção, vamos dizer assim, mas foi uma coisa votada entre todo mundo, e é isso, então é assim que vai ficar, e tudo bem, né? Porque é um projeto, de fato, colaborativo. E acho que a ética está aí, né? Nesse respeito, inclusive, nessas próprias ações cotidianas nossas. Mas eu acho que vocês explicitam o que todo tradutor já faz. Eu quero dizer que nós temos um dever ético de fazer intervenções legítimas, ou seja, não intervenções que alterem o discurso a tal ponto que se diga outra coisa, né? A gente não pode se impor. Então é interessante, quer dizer, eu acho que o exemplo quer dizer que existe interferência. O problema é definir interferência. Essa interferência não é indevida, é uma interferência legitimada por uma série de processos, né? Uma série de instâncias e processos, né? Etc. Então, né? E quanto à concepção de linguagem, eu acho que fica mais ou menos claro. A Érica falando de Derrida, eu falando de Bakhtin, não importa muito a diferença nesse caso, né? Porque o que nós estamos falando, né? Digamos que eu seja detalhista e digo, não, tem um sistema da língua, que é uma língua como sistema estudada por certa linguística, que é fundamental que se estude, e eu tenho o sistema de usos da linguagem, que é onde eu me ocupo, né? Seguindo Bakhtin, mas também da Derrida, pode entrar uma série de coisas, de outros autores. Mas a concepção me parece uma concepção bastante dinâmica, né? Quando a Érica fala que eu falo, nós estamos dizendo, estamos nos dirigindo a um dado interlocutor e, em nome desse interlocutor, sem alterar o texto de partida, nós estamos dizendo as coisas de uma maneira que faça sentido para ele. E esse é o grande desafio, né? Eu chamo de dilema e de desafio, né? Eu até, no final lá, eu não mudei de ideia, né, de anos atrás, né, do passo da Conversas com Tradutores, que eu dizia, tradução, portanto, é uma coisa impossível. E, no entanto, se traduz, né? Eu continuo achando isso, né? No entanto, a gente traduz, mas é uma coisa impossível, né? Então, a coisa dos fãs, eu já vi brigas enormes. Eu tive alunos que estudaram, né? Fanfiction, né? Até que eles começam a mudar a própria história, né? E eles dizem que a tradução da série do livro não serve, a deles é melhor. Eu acho muito interessante, né, esse jogo aí, né? E aí, outra coisa que eu queria dizer, que eu estava pensando desde o começo, é que a tradução voluntária continua a ser profissional. Pode não ser profissional em termos de pagamento, mas o trabalho feito é um trabalho profissional. Voluntário é só a iniciativa, né? Sabe? E também quando eu pego clássicos antigos que dizem sobre a tolerância, porque me interessa falar da tolerância, ou sobre a desobediência civil, que também me parece uma coisa, porque está em domínio público, quer dizer, a editora não vai gastar o direito, ela vai só pagar a tradução. Em alguns casos, eu faço até alguma tradução de alguma coisa para umas ONGs e não cobro nada também, embora eu seja tradutor profissional. Quer dizer, eu era mais, né? Agora eu estou mais acadêmico. Eu não paro, mas não é mais a atividade principal. Bom, mas basicamente é isso. Bem lembrado, professor. E emendando os desafios e algumas perguntas que tem no chat, a Emanuele pergunta que desafios uma ideologia linguística conservadora, que entende linguagem como representação do real, coloca para as práticas de tradução. E também, na sequência, a professora Dilamar pergunta que tipo de críticas tem sido feita ao trabalho do tradutor voluntário ativista. Vou começar com a crítica. Eu acho que não tem exatamente uma crítica ao trabalho do tradutor, então acho que um pouco é isso que a professora Adéio falou. Eu acho que não se critica
o trabalho, mas se critica o sistema, né? Acho que as consequências e implicações desse sistema de voluntariado em alguns lugares que acabam, de uma certa maneira, sendo um tipo de desvalorização da profissão, né? Então, se você pensar em 30 mil pessoas traduzindo de graça para uma empresa que não é pobre e que vai ganhar dinheiro com essa tradução, né? Então, assim, realmente tem um problema aí, que é esse problema de desmonetizar, né? Que o Cronin fala nisso, o Pink fala nisso, a própria Mona Baker, né, que eu trouxe aqui, fala disso. Então, acho que o sistema é falho em vários pontos, né? Um deles, por exemplo, é o fato de você realmente não ter, assim como você pode ter um tradutor profissional e um tradutor bom e um tradutor que tem essa consciência desse poder da linguagem, que tem a consciência de que de uma palavra, da escolha de uma palavra e não da outra, vai fazer uma diferença muito grande na interpretação daquele texto. Se essa pessoa não tem essa consciência, você tem realmente problemas, né? Você pode ter muitos problemas nessas traduções. Pensa no imigrante, por exemplo, né? Você usar uma palavra e não outra naquela situação pode provocar realmente não é só a falta de comunicação, né? Pode ter toda uma ideia incorreta das coisas num hospital, numa situação jurídica, enfim. Então, eu acho que o maior desafio é esse, ter noção do poder da linguagem, porque muitas pessoas não têm, né? E aí eu acho que as próprias ONGs, que é onde esses tradutores estão mais, eu não estou falando de tradutor de textos literários, por exemplo, do domínio público, mas eu estou falando de tradutores que lidam diretamente com pessoas o tempo inteiro em situações de crise. Então, também, de novo, é uma situação muito específica, né? E o que essas ONGs fazem? Elas tentam, de alguma forma, cercar, né? Elas têm os próprios treinamentos, elas têm os próprios códigos de ética. Então, há uma preocupação ali do tradutor profissional que está fazendo esse software, esse guia, mas aí também a gente entra em uma outra questão, né? Até que ponto garante? Até que ponto garante? Porque é como se você tivesse uma receita. Eu vou te dar uma receita e daí você vai seguir, então você vai sair um bom tradutor, né? Então, por isso que eu falo que a universidade é um bom lugar para você ter trabalho voluntário, porque você tem os dois mundos, você tem a discussão, a reflexão teórica a respeito daquilo, dos efeitos que aquela tradução pode ter, e ao mesmo tempo você tem o papel da universidade ali, né? Que é o agir socialmente, é o ter mostrar realmente o papel da academia no mundo. Então, eu acho que eu fiz uma busca muito rápida para mostrar para vocês a respeito do Covid. Então, eu coloquei tradução voluntária Covid universidade. E vieram essas daí, eu já coloquei. Eu não entrei em cada uma para ver, eu tenho certeza que tem. Assim, o nosso problema, talvez, maior em relação a essas questões do papel da universidade está, inclusive, na falta de marketing, né? A gente precisa mostrar mais do que a gente faz, eu acho. Não sei se é isso. E veja a tradução voluntária, pegando carona no que você falou, como uma solução para colocar hands-on, a mão na massa, com os alunos, os tradutores em formação das universidades. Porque a gente tem muitas vezes simulando práticas tradutórias irreais, descontextualizadas, indo totalmente contra o que o professor estava falando, que o professor Adair estava falando, que da necessidade de contextualização, quem traduz o que para quê, você não pode simplesmente pedir para traduzir. Então, é uma solução para as universidades. Professor, o senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Então digo assim, né, que eu quero dizer que, na verdade, eu acho que hoje, de certo modo, muitos tradutores podem ser ativistas, né? Eles podem ser ativistas. Por exemplo, quando eu escolho traduzir o Locke, né, sobre a tolerância, né, sobre a tolerância religiosa, e o Thoreau sobre a desobediência civil, de certo modo, eu estou declarando alguma coisa aqui agora a respeito de alguma coisa.
Então, eu acho que, na verdade, o ativismo existe e tal. Eu também já traduzi de algumas obras, eu traduzi durante muito tempo, né? Não consta o nome, etc. Mas nós fizemos cartilhas que tinham 5 públicos diferentes. Nós escrevemos 5 textos distintos a partir do mesmo, né? E acho que essa é a tarefa essencial. Daí eu estava vendo uma pergunta aqui da Emanuele Silva: que desafios uma ideologia linguística conservadora que entende linguagem como representação do real coloca para a prática de tradução? Para mim, o desafio é parar de traduzir, né? Quer dizer, se eu for seguir uma ideologia conservadora que entende a linguagem como representação do real, eu não vou poder mais traduzir, né? Eu vou passar a ser porta-voz no sentido negativo, aquele que fala em nome de uma entidade, de um governo, de alguma coisa, e aí eu acho que acaba completamente, porque desde Santo Agostinho dizia, ele está traduzido do grego para o latim, etc., e ele fala, traduzir as ênfases do conjunto, eu não traduzi o texto literalmente como se ele representasse alguma coisa, né? E aí nós não podemos trabalhar com uma teoria de representação exata do real, mas entender sempre o real como interpretado linguisticamente de acordo com sociedade, cultura, tempo, época, relações, né? Até geopolítica a gente pode considerar, né? Até isso a gente pode considerar, porque aí, então é isso, né? Agora, eu sei que há tradutores profissionais que vão criticar os tradutores voluntários, e isso é um absurdo, porque eles não estão ocupando o mesmo espaço, são trabalhos diferentes. Eu, por exemplo, que fui tradutor profissional, essencialmente tradutor profissional durante uns anos, eu me afastei da universidade por muito tempo, né? Agora eu traduzo certas coisas e às vezes eu faço certamente traduções de graça, voluntárias, porque é alguma coisa, que é alguma causa que interessa, que vai favorecer um público, né? Quer dizer, é uma maneira de a gente assumir essa responsabilidade ética. A responsabilidade ética não é dizer, eu não vou mudar, é participar ativamente, né? Quando eu digo mediador, participante, né? Inclusive, eu falava antes mediador, mas mediador passou a ser uma coisa que já não dava conta do que a gente passou a entender como tradução, né? A posição do tradutor. Aí passamos a falar de mediador participante para dizer há uma interferência legítima e eu acho que tem que haver ainda mais, ele tem que assumir um papel emancipatório, né? Quer dizer, esse trabalho de tradução voluntária é meritório porque ele ajuda a emancipar, ele ajuda a levar uma mensagem para um lugar. Inclusive, tem trabalhos que não são diretamente da tradução, mas da área de lexicografia, que procura também fazer isso, tradução intralingual, né? Pegar certas campanhas de governo, que só quem compreende são os técnicos que criaram a linguagem, né? E traduzir para o público a que se destina, né? Dizer certas coisas de uma maneira, adaptação ao interlocutor. Então, nós não podemos voltar mais a uma visão de língua estática, a gente pode trabalhar com uma visão de linguagem como aquilo que ocorre no mundo entre pessoas distintas, né, em contextos distintos e que envolve interlocutores, né? E a tradução, o problema é esse, a gente nunca diz o mesmo, porque está dizendo a outros, né? Essa ideia, né, que surgiu de uma discussão, falam que a discussão online não serve para nada, que é tudo apressado. Eu escrevi o livro inteiro a partir de uma única ideia que surgiu uma discussão numa lista de tradutores. Então, quer dizer, é verdade também, né? Então, certo. E você tinha mencionado sobre, e a Érica falou também da crítica aos tradutores voluntários, não tem por que criticar, porque tem mercado para todos, tem mercado para os tradutores voluntários, tem mercado para os profissionais e tem mercado para a tradução automática, que é uma pergunta que a Emília Costa fez, pergunta para vocês, professores, como vocês avaliam os tradutores automáticos? A Érica falou que os próprios tradutores voluntários estão contribuindo para a melhoria da tradução automática, mas o que vocês têm a dizer para a Emília Costa? Pode falar aí. Eu acho que está bem melhor, né? Está cada vez melhor. Eu, como o Roberto... Infelizmente. Eu estou nessa vida, nessa área desde 91. E quando eu comecei a dar aula... na verdade, quando eu voltei para a área de tradução, porque eu também fiquei um tempo longe e tal, em 2015, eu me lembro que nós fizemos um exercício sobre tradução automática. Então, eu dava 2 traduções, uma que alguém tinha feito e outra tradução automática, e pedia para os alunos comentarem. E assim, era nítido que era tradução automática. Tinha problema de concordância verbal, tinha problema... Não era só... assim, do sentido do texto, que era muito perna quebrada, era realmente bastante ruim, né?
E no ano passado eu fiz esse mesmo exercício com o mesmo texto. Então, assim, ele está bem melhor do que muito tradutor. Está bem melhor do que muito tradutor. E eu acho que isso, claro, as redes neurais, tem várias coisas, não é só o fato da gente estar ensinando a máquina o tempo todo. Também tem a própria evolução, né, de como era o Web 2, agora redes neurais, enfim, várias coisas aí. Mas o que eu acho que a gente não pode perder de vista, né? Nós ensinamos a máquina, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E eu acho, de fato, que está abrindo um outro campo de trabalho para o tradutor, que é o revisor de máquina. A gente pode gostar ou não gostar, mas está acontecendo, né? Eu tenho várias pessoas que eu conheço que fazem só isso. A própria empresa já tem um programa de tradução automática, ela passa no próprio programa e vai para a pessoa dar uma cara de texto legível, bacana, né? Fazer algumas inversões, colocar algumas, né? Essas coisas que a gente faz, que a gente que usa criatividade faz, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender mesmo a lidar e usar a nosso favor, né? Assim. E eles estão aprendendo com a gente, né? Há séculos atrás, quando eu traduzi o primeiro livro sobre célula-tronco, né? Que foi um monte de problema, e teve que discutir se dizia gerar, produzir, derivar, enfim, células-tronco. A gente punha células-tronco em inglês, stem cell, e saía pilha de haste. Aí não existia o celular como uma coisa tão comum. Depois que passou a existir o celular, traduzimos mais ou menos como se fosse celular raiz, né? Porque cell virou celular também, né? Isso, o tradutor automático. Hoje, se tu procura do Google, ele já vai apresentar a célula-tronco. Ele aprendeu com a gente teve problema, resolveu, e agora, porque o tradutor automático não faz tradução, ele faz equiparação de trechos de uma coisa com trechos de outra. Eu uso o tradutor automático para não ter que digitar tanto, né? Sabe, eu converto os textos em coisa e eu tenho lá e eu ensino a ele, eu brigo com ele, eu escuto com ele, né? Eu vou lá e escrevo, eu discuto nesse sentido, né? Metaforicamente, vou lá e vou ensinando para ele fazer. Ele já aprendeu um monte de coisa hoje, com o tempo, a minha memória de tradução já sabe fazer certas coisas. Mas há umas nuances que ainda bem que vai ter que ser o tradutor humano. Olha, claro, é isso. O Preciso faz, por exemplo, um resumo de texto exemplar. Um dia desse eu peguei um resumo de texto e joguei no Word novo, desse novo sistema do Windows 10 também, uma versão moderna que eu uso aqui de teste e tal. Coloquei lá, basicamente ele fez quase tudo. Ele errou muito pouco com relação ao que foi. Digamos, ele errou talvez 5%. Então eu tive que ajustar alguma coisa, mas olha, está ficando perigoso. Infelizmente, para textos normais, vamos dizer, ele hoje já nos substitui, né? Graças a Deus há uma especificidade, uma série de coisas. E eu vi aqui também que falaram de tradução literária. Olha, para mim, depois que uma colega que traduz textos jurídicos mostrou que o mesmo termo jurídico, a depender do texto da outra língua, podia significar 3 ou 4 coisas, eu passei a achar que qualquer tradução, fora a técnica estrita absoluta, também é. Mas também descobri que na medicina, trabalhando um tempo com medicina, o médico em português ou em inglês pode falar de certas coisas, né? Por exemplo, célula cancerosa, de 5 ou 6 maneiras diferentes, a depender de onde ele esteja, né? Vi também uma briga um dia entre desnutrição e subnutrição, entre 2 médicos de gerações diferentes, né? Um, lógico, que dizia que desnutrição é morte, né? Se tu está desnutrido, tu morreu, né? E, portanto, tinha que usar subnutrição, e o outro dizia, não, mas a prática fala desnutrição não é nesse sentido que morreu, significa que está com uma deficiência. Então, quer dizer, ainda bem que tem essa ambiguidade, né? O humano é ótimo por isso, porque ele tem uma ambiguidade, ele tem uma coisa. A literária requer uma série de outros elementos de criação, mas eu acho que a gente não viola o projeto enunciativo, né? Eu tenho uns amigos que estão traduzindo Guimarães Rosa para outras línguas, traduzindo certas coisas de Guimarães Rosa, e eu e outros somos uma espécie de consultor. A gente vai lá e fala, olha, essa palavra aqui indica o bafo da onça. Será? Estou dizendo em geral. E aí nós vemos que a pessoa está recriando de uma maneira que mostra a estranheza
da língua estrangeira traduzida, no caso, o português, né? Português de Minas, de alguns lugares, de certo interior do Brasil, mostra isso, mas faz sentido para aquele público lá, né? E nem sempre com notas, às vezes fazendo uma onomatopeia que não faz sentido para nós, mas que faz para eles. E uma série de... Então é interessante, né? Quer dizer, a recriação me parece constante, né? E pensando bem dos 3 exemplos que eu dei, se a gente for pensar, quando eu inverto certas coisas ali, ou interpolo, etc., eu mudo a ordem lá daquele pequeno trecho, né, no caso, na verdade eu estou chamando a atenção para nuances distintas. Mas eu faço isso legitimamente. Ali, a rigor, não há nada errado. Há opções. Já precisa comparar a tradução do Piaget que fizeram em 58 com a minha que eu fiz em 90, 80 e poucos, tal, com alguma que alguém faça agora, as 3 vão ser muito diferentes. A minha, eu tive que dizer que ele falava de retardado. Eu tive que pôr uma nota em 80 e poucos, dizendo que retardado era o termo dele, que estava endossando. Aí a primeira página do livro Piaget que eu traduzi, a representação do mundo da criança, a nota é maior do que o trecho do livro, né? O corpo do livro, né, da primeira página, a nota é maior, tinha que explicar aqui. Tinha que explicar outras coisas. Que no Brasil, em muitos lugares, se fala, a maioria dos lugares do Brasil fala como resposta e não sim. Mas lá, em francês, o trabalho de Piaget era assim, tinha que manter o sim, tinha que explicar que não é que a gente está dizendo que não concordamos com a variedade, mas como o livro era nacional, enfim, uma série de... Então, é uma série de coisas. Eu acho que recriação é permanente, nós estamos o tempo todo. Por isso que o tradutor pôde fazer uma tradução maravilhosa e fazer uma crítica sem sentido, porque aí ele estava dando a opinião dele, né, com relação ao que ele pensou. Exato, ele estava lendo como leitor. Ele não tinha mais o peso dele. Ele disse que na hora não teve problema, na hora ele estava tudo bem, traduziu, colocou lá e falei, eu vejo outra coisa, sabe? Então, aí eu escrevia para ele o que eu via, ele dizia, e a diferença era grande. Mas a tradução dele é ótima, não afetou, né? Não é nesse sentido. A opinião dele sobre o autor não afetou o que ele disse do autor, tanto não afetou que ele não gosta do autor, e então com o autor, porque a tradução ficou muito boa, né? Aí também tem um outro caso, né? Alguns alunos do Brasil foram para um outro país e chegaram lá e perguntaram, o autor de um livro que tinha sido traduzido desse país para o português perguntou para eles o que eles tinham achado da tradução. Né? Uma das pessoas disse, olha, no trecho tal, está muito difícil de entender. Aí o autor perguntou, né? Tá, e na língua desse autor, como é que está? Ah, está difícil. Tá bem, ele falou, então é uma boa tradução. Se a parte difícil do livro original continuou difícil da língua, é uma ótima tradução. Ele não tinha que interpretar nem explicar. Ele tinha que manter essa tradução maravilhosa. Tá certo. Tradução é realmente um tema muito instigante, a gente poderia conseguir ficar aqui a noite inteira, mas a gente já está chegando mais para o final da nossa apresentação. Tem as pessoas que não tiveram as suas perguntas respondidas, pode dirigir para os professores posteriormente, mas já que o nosso tema é a linguística aplicada e a tradução, eu gostaria de fechar com um comentário da Alessandra, que diz que, para vocês dois, que apesar de muitos não valorizarem a tradução, ela é muito importante como uma forte linha de pesquisa na linguística aplicada, que é interdisciplinar. Ela pede para falar disso, e eu gostaria de complementar, perguntando se vocês concordam que os estudos da tradução se constituiu e vem se constituindo como um campo disciplinar, né, dentro do posicionamento dentro da academia, e se a gente deve muito à linguística e à linguística aplicada, se vocês concordarem comigo, que na verdade estou direcionando que eu acredito que ela seja um campo disciplinar, se vocês concordarem com isso, e a gente deve muito à linguística e à linguística aplicada, como que a tradução, os estudos sobre tradução reunidos dentro da tradutologia ou os estudos da tradução podem contribuir de volta para a linguística e para a linguística aplicada, depois de refletir sobre esse assunto, que antes era dominado e principalmente pelos estudos linguísticos e estudos literários. Tá.
Eu acho que assim, é muita coisa, né? Então, vou fazer um recorte, vou falar só um pedacinho. Ele disse que é para a gente não ficar a noite inteira, né? Mas tudo bem. Né? Então, eu vou fazer um recorte minúsculo, na verdade. Eu acho que, para a gente, o lugar que nós estamos, a linguística aplicada, é um lugar onde precisamos estar, principalmente agora, nesse momento, com essa linguística aplicada voltada para a questão de ação social mesmo, né, para essas preocupações que a linguística aplicada cada vez mais tem, com a questão da acessibilidade, diversidade, esse estudo da língua na sociedade. Então, eu acho essencial que a tradução faça parte disso. Concordo totalmente com a questão da interdisciplinaridade, acho que na tradução nós temos várias áreas ali conversando o tempo todo, e se nós pensarmos nas teorias de tradução, né, nessa forma mesmo, na quantidade de teoria que tivemos desde quando a tradução começou a ser estudada e desde que ela ficou estabelecida como estudos da tradução, eu acho que tem muito diálogo com várias coisas da linguística, né? Então, eu acho que, por exemplo, a questão da linguística de corpos, né, para a gente, para a tradução, é extremamente importante para glossários, para redes terminológicas. Então, nós ainda precisamos, e eu acho que nós devolvemos muita coisa para a linguística nesse sentido, né? Em sentido de, em alguns campos teóricos, nós estamos ainda muito ligados, né? Nosso entrelaçamento com a linguística é bastante grande, e tanto eu falei de linguística de corpos, mas também tem a questão da cognitiva, né? A questão da linguística cognitiva e como que mesmo os estudos que a gente tem hoje do eye tracking, por exemplo. Então, acho que vários campos da linguística e da linguística aplicada estão ali presentes na tradução. Acho que a tradução meio que permeia tudo, né? Acho que nós estamos num bom lugar, na verdade. Não sei se estar em tudo é positivo ou negativo, mas para mim, nesse momento, eu acho que é mostrar, está dando visibilidade para a gente. Eu acho que é isso. Então, eu trabalho com Bakhtin. Como eu trabalho com Bakhtin, para mim já é automaticamente transdisciplinar, não é? Eu nem mantenho a disciplina, eu não sei às vezes de que falo exatamente, né? Não sei se estou falando do ponto de vista de um paradigma linguístico e tal. Por isso eu criei esse hábito de dizer que eu trabalho com o sistema da língua e o sistema de uso, né? E da integração entre esses dois. Então, nisso eu sigo então Labov, quando falaram para ele chamar de sociolinguística, ele não queria. Ele falou que não quero chamar de sociolinguística, porque para mim toda linguística já é social, né? E isso é interessante, porque eu já fui fazer palestras sobre variação com pessoas que falaram da fonologia e houve uma integração muito grande entre a proposta fonológica e a minha, né? E quando eu falo de variação, eu falo a variação ocorre dentro do paradigma, não se cria uma nova língua, né? Existe um paradigma, então a gente mantém o paradigma. Mas quando eu estudo esse aspecto paradigmático, eu tenho que ver o outro aspecto, né? Então, na verdade, nós já trabalhamos com isso, né? Mas eu não acho que seja interdisciplinar, porque, na verdade, eu nunca vi, de fato, um texto que articulasse disciplinas distintas para falar de linguagem. Eu nunca vi isso. Eu vejo e falando e recorrer a uma série de exteriores teóricos. Vai ler o Fairclough e outros. Tá, vai lá, tá uma parte, tem algo de Foucault, algo de Bakhtin, algo de outros autores e tal, mas, na verdade, não é que as disciplinas estão lá presentes, articuladas. Há elementos de várias disciplinas articuladas num projeto que eu acho que é transdisciplinar nesse sentido. E mesmo que eu não falasse de tradução, já existe a tradução intralingual. Então, na verdade, quando a gente vai estudar variação, né, a gente tem que pensar o seguinte: há um espectro fonológico, fonético, etc., né, para essa variação, ou seja, é uma coisa estabelecida que não muda, né, nesse sentido. Mas, dentro desse espectro, pode haver ocorrências distintas. Então, é a mesma coisa, a tradução também vai ser isso. Então, o lugar dela é esse. Eu acho que a linguística aplicada ganharia muito se ela levasse ao extremo essa ideia de que tudo, na verdade, é tradução nesse sentido. Se a gente for pensar, tudo é tradução.
nesse sentido de que, né, cada vez que eu vou falar aqui, quando eu falo, eu estou falando para quem perguntou, eu posso conhecer ou não, para outras perguntas que eu vi ali estão me influenciando, falando para vocês que eu conheço de alguma maneira, pessoalmente ou não, de perto ou de longe, de textos que eu li, de coisas que eu vi em algum lugar, eu estou traduzindo, né? Eu estou tentando falar, né? Então, eu acho que esse é o lugar, né? Quer dizer, que, na verdade, eu acho que podíamos falar de linguística em geral, né? Tirar o aplicado, e incluir tudo isso como linguística. O estudo da linguagem humana, né? Da linguagem humana significa o estudo em que tem seres humanos usando linguagem. Eu acho que, na verdade, de todas as maneiras é isso. Eu preciso saber, por exemplo, eu preciso ler, se eu estou dando aula de língua estrangeira, é bom que haja um levantamento dos principais tipos de variação sonora para certos sons do inglês, ou do francês, ou do espanhol, para que eu possa trabalhar com meus alunos, né, sabendo que um brasileiro de certo lugar vai dizer o som dessa maneira e não daquela outra maneira. Então é ótimo que eu saiba disso. Mas isso não vai resolver um outro problema que eu tenho que resolver, que eu posso... Aí estava discutindo uma coisa de tradutor. Aí lemos um texto, tradutor, e vimos um texto, e 2 ou 3 de nós chegamos à conclusão que aquele texto era incompreensível. A gente entendia todas as palavras, só não sabia o que estava dizendo. Então, eu acho que aquele texto estava escrito de uma maneira que não era traduzível, a gente não conseguia traduzir para nós o que ele estava dizendo. Então, eu acho que esse é o lugar, né, que é o lugar da tradução nesse sentido, o fato de que cada vez que a gente fala qualquer coisa, já está traduzindo de alguma maneira. A gente coloca... Sim. Estamos chegando no finalzinho mesmo. Vou dar a palavra para vocês fazer um encerramento da apresentação de vocês. Eu diria que cronometrasse mais ou menos 1 minuto, para a gente não estender muito no tempo, porque logo na sequência a professora Claudiana gostaria de fazer uma palavra com os participantes de hoje. Então, Érica, você poderia fazer o encerramento da sua fala? Eu vou deixar uma mensagem para as pessoas. Não, na verdade, eu gosto da ideia da gente ter linguística aplicada, tá? Eu acho importante a gente ter linguística aplicada, acho importante pensarmos a tradução como origem de pensamento, então, acho que a tradução realmente está em tudo, e a linguística aplicada é um lugar importante, politicamente falando, para que a tradução apareça. Então, acho que o nosso trabalho na universidade um pouco é isso, é mostrar dar visibilidade para essas questões sociais que perpassam toda a linguística aplicada. E eu acho que a tradução está muito presente em vários projetos, e nesse que eu estou fazendo neste momento, mais ainda, né? Está me dando bastante trabalho, mas também muitas alegrias. E então é isso. Eu acho que é importante a gente continuar tentando o nosso lugar ao sol, no caso dos estudos da tradução. Eu acho que nós perdemos muito espaço em termos de instituições de fomento, não só a tradução, mas humanas no geral. Então, acho que são pontos que a gente precisa reforçar sempre, e esse espaço da Lab, eu acho que serve também para isso. Então, agradeço de novo a oportunidade, agradeço, Roberto, pelas perguntas que ficaram sem responder, tá? Mas qualquer dia, quando acabar a pandemia, a gente senta e conversa. Obrigada. Para fazer isso, para encontrar e poder esticar a conversa. E esqueci de falar antes, eu gostaria de parabenizar pelo projeto lá do Our Bodies, Ourselves. Muito interessante, e depois a gente continua conversando sobre ele também. Professora Dail, as falas finais, por favor. Então, lá no Nutra nós fizemos um congresso online que teve 600, 700 pessoas, então o campo está crescendo bastante, quer dizer, o subcampo está crescendo bastante, e eu acho que é justamente por isso, por esse seu aspecto transdisciplinar, né? Sabe, hoje a tradução já não é mais técnica de tradução de língua, é ver lá quais são os recursos, quais são as estratégias que se usam. Hoje é ver qual é a posição até emancipatória, né? Nós já estamos discutindo isso, né? Dizer qual é o papel concreto, político, social, político no sentido amplo, não partidário, né?
qual é o papel do tradutor e, pensando na linguística aplicada, a Karen acabou de falar aí que a tradução é sempre aplicada, e eu dizia, não, eu penso, a linguística aplicada é o campo específico para a gente ver exatamente onde está envolvida a questão da identidade dos sujeitos, né? Eu acho que esse é o lugar, eu acho que a grande contribuição que a linguística aplicada faz, e a tradução, é dizer, qual é a posição do sujeito que escreve, do sujeito que lê, a posição de cada sujeito que fala, né? É basicamente isso. Ok. Obrigado, então. Obrigado aos dois professores, obrigado às pessoas que contribuíram e participaram no chat. E agora eu gostaria de passar a palavra à nossa presidente, professora Claudiane, que tem umas palavras. Professora. O microfone está desligado. Isso. Sempre esqueço desse detalhe. Boa noite a todas, a todos. É com muita alegria que mais uma noite nós estamos aqui. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, o aceite ao convite. Professora Érica Lima, professor Adail Sobral, professor Roberto Carlos, que é nosso conterrâneo também aí, está conosco pertinho, né? Estamos na Universidade Estadual do Ceará, eu sou a professora Cláudia Alencar, da UES, e estou na presidência da LAB, né? O professor Roberto Carlos nos alegrou muito e foi um momento para nós, assim, de realmente resistência. Nós temos dito que essas lives, né, que nós temos realizado, são para nós a resistência, né, da linguística aplicada e também das ciências humanas. A nossa gestão é fortalecer e mobilizar a ideia de fortalecer as ciências humanas, a pesquisa, a universidade pública, e agradecendo a todas que estão aqui conosco, a todos que estão aqui conosco mais uma vez, e reforçando esse papel da linguística aplicada e da tradução dentro da linguística aplicada também, né, nesse diálogo com a linguística aplicada. Nosso programa também tem uma linha de tradução, a Érica também colocou, não é, e outros tantos programas, então mostrar esse papel também que a tradução tem dentro da linguística aplicada, essa área que é inter e transdisciplinar e também voltada para a transformação social, para as identidades, como diz o professor Adail Sobral. Mas eu estou aqui para fazer um convite para vocês, além de agradecer, também quero agradecer a Bianca e o Samuel, os nossos intérpretes de Libras, não é? Mas eu quero fazer um convite também para que todas que estão aí nos assistindo possam chegar junto, né? Visitar o nosso site, nós estamos de cara nova, com um novo site, e nesse site nós temos a biblioteca digital com artigos e textos saindo do forno, outros textos de referência, vocês podem visitar na área de tradução, letramento. Nesse mês nós estamos com a jornada Práticas de Linguagem e Inclusão, também tratando de gênero e sexualidade, inclusive na sexta-feira, já faço o convite, vamos ter um café com a Lab, com o tema Descolonizando o Gênero, não é? Então, compareçam também às 16h30 do nosso Café com a Lab. E convido também a todas que ainda não são sócios, nem sócios da Lab, a entrarem também no nosso site, na área de Associe-se. Vamos fortalecer a nossa associação, porque para nós uma associação de linguística aplicada, nessa época de tantos ataques, né, nós estamos vivendo aí, né, tantas dizimações, ataques à natureza, é também um modo de resistir, né, de mostrar que pela linguagem nós podemos lutar por um mundo melhor. Muito obrigada, boa noite a todas, professora Érica, professor Roberto, professor Adail, querida Bianca, querido Samuel, muito obrigada e boa noite a todas. Boa noite.